Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Estão prontos para o capítulo 10? O inovador faça você mesmo? Bom, o capítulo 10 é exatamente o meio do nosso livro. Nós temos 9 capítulos que já foram e ainda temos 9 capítulos à frente. Hoje a gente vai dar início à parte 4 desse livro, As Forças da Abundância. Bom, mas se você está chegando agora, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Sejam bem-vindos e quem me acompanha, eu só agradeço. Bom, o primeiro personagem desse capítulo é o Stuart Brand. O Stuart Brand era um biólogo, ex-paraquedista do exército, que lá no final da década de 70, ele estava pensando como que ele podia ajudar os amigos dele que estavam voltando para o campo e como que ele poderia salvar o planeta. Eram duas questões que ele tinha na mente dele naquele momento. E por que ele tinha essas duas questões na mente dele? Você vai voltar lá no primeiro capítulo, vou deixar o lembretinho aqui para você, o card aqui, sobre o nosso maior desafio. Nessa época, no final da década de 60, início da década de 70, saíram as primeiras previsões sobre o aquecimento global, sobre o boom populacional, que a gente não teria. A gente estava destruindo a nossa natureza, nosso meio ambiente, e também não teria comida suficiente para todo mundo. Então, o que ocorreu? Cerca de 10 milhões de americanos naquela época voltaram para o campo com o objetivo de ter uma economia de autossubsistência, né? Deles mesmos viverem do que eles produziam. Só que faltavam informações, então ele ficou pensando, como que eu vou ajudar esses meus amigos? Como que eu posso salvar o planeta? E aí ele teve uma ideia, ele criou um catálogo. Aí eu vou ler aqui um trechinho para vocês que começa de como surgiu essa ideia. Todos esses camponeses de primeira viagem logo aprenderam a mesma lição. O sucesso agrário dependia das capacidades individuais de Dewey. E essas capacidades, como o Brand percebeu tão claramente, dependiam das ferramentas de acesso. E aqui, ferramenta significa desde informações sobre moinhos de vento até as ideias de como abrir um pequeno negócio. Então, Brand estava preocupado com tudo isso, porque eles chegaram lá sem saber de nada. Então, eles não sabiam como fazer um moinho, como eles podiam também, além de produzir para eles mesmos, vender um pouco daquela produção e também ter um sustento, né, em forma de retorno de dinheiro. Eu estava sob o domínio de Buckminster Fuller, recorda Brand. Fuller propusera a ideia de que não adianta tentar mudar a natureza humana. Ela é a mesma desde os tempos remotos. Em vez disso, vá atrás das ferramentas. Ferramentas novas produzem práticas novas. Ferramentas melhores produzem práticas melhores. Então, aqui é bem interessante a gente fazer uma pausa e pensar um pouquinho. O que o Fuller está dizendo? A natureza humana é a mesma desde sempre. Então, é melhor a gente trazer ferramentas, a gente trazer informações para a gente poder melhorar a nossa vida, a nossa forma de viver. Porque como a gente já viu em outros vídeos, na leitura anterior mesmo, né, da Coragem de Ser Imperfeito, a natureza humana, e no início desse livro também sobre os vieses cognitivos, eu vou deixar aqui também o card do viés cognitivo para vocês relembrarem ou verem, caso não tenham visto. A nossa natureza humana, ela tende ao negativo e ela tende ao egoísmo. Então, nós somos, sim, egoístas e negativos de natureza. Mas, se nós tivermos ferramentas melhores, e essas ferramentas podem ser informações e ideias, a gente pode fazer coisas melhores. Então, a gente pode melhorar o ser humano que nós somos. E de tudo isso surgiu o Whole Earth Catalog, ou Catálogo da Terra Inteira, o WEC. A primeira versão, publicada em julho de 68, foi uma edição mimeografada de 6 páginas, que começava com a declaração agora lendária de Brand sobre o propósito do Dewey. Somos como os deuses e podemos ser bons nisso também. E depois uma seleção de ferramentas e ideias para facilitar exatamente isso, esse tipo de transformação pessoal. Então, quando ele fala que somos como deuses e podemos ser bons nisso também, é importante
a gente entender que deuses não é uma pretensão de sermos como Deus, onipotente, onipresente, mas sim de pensar que nós somos filhos de Deus e que dentro de nós há uma centelha divina. E a partir dessa centelha divina nós podemos transformar a nossa realidade e a realidade das pessoas que estão ao nosso entorno. Então é isso que o DIY quer trazer, essa ideia do faça você mesmo, que nós temos esse poder de mudança, de agir. Como tantas pessoas estavam, então, interessadas em tais ideias, o catálogo teve efeito de unir os adeptos do DIY antes dispersos em uma força potente. Então, antes eles estavam lá espalhados. Quando ele fez esse catálogo, ele uniu essas pessoas. Então, virou-se uma força potente aí para a abundância, o DIY. Como explica o fundador da conferência TED, Richard Saul Urman, aquele foi um catálogo para hippies que venceu o National Book Award. Uma mudança de paradigma na distribuição de informações. Acho que dá para traçar uma linha direta do WEC até uma coisa da cultura, até muita coisa da cultura atual. Ele criou um aroma que foi cheirado por um montão de gente e tão disseminado que a maioria sequer conhece a origem do cheiro. Então, esse catálogo dele lá inicial, no final da década de 60, trouxe uma coisa que a gente vê hoje em dia muito claramente. Por exemplo, eu aqui nessa plataforma que eu vos falo, no YouTube, é um WEC, né? Você consegue achar informações, né? Desde como fazer um moinho de vento até como abrir um pequeno negócio e muitas outras informações. Eu vou trazer para vocês um exemplo pessoal da minha família. O meu irmão, ele está construindo uma casa para o futuro, lá para a aposentadoria dele, né? Uma casa de sítio, né? Um sítiozinho. E ele descobriu que fazendo as paredes de isopor, ele conseguia ter o isolamento térmico e acústico. E o custo mais barato da estrutura da casa, né? Fazendo as paredes de isopor. Então ele descobriu isso tudo assistindo vídeos do YouTube. E ele mesmo falou para mim, ele falou, hoje só não aprende quem não quer, porque tem muita informação. Então, assim, ele é um dos adeptos do DIY desde quando eu conheço meu irmão. Ele é eletricista de formação, mas ele já fez vários cursos. Ele também trabalha com automação ele constrói máquinas, né, de automação para a indústria, mas ele é um adepto do DIY. Então, ele pinta, ele conserta as coisas na casa dele, ele faz as próprias coisas lá que ele pensa em fazer na casa dele, ele vai lá e faz. Então ele é um adepto, é um exemplo que eu trago para vocês, pessoal. Mas continuando, né? E aí o Stuart, ele também descobriu a potência do computador pessoal como uma dessas ferramentas para melhorar as pessoas. Mas naquela época, os computadores pessoais só eram do governo ou de grandes empresas. Ele ainda não era amplamente difundido, mas ele já entendia da potencialidade, né, do computador pessoal. E ele tem uma fala que é a seguinte: as informações, elas querem ser livres. Então, um dos princípios dele é esse: as informações deviam ser livres. E o segundo princípio dele é que os negócios podiam ser positivos. Porque a nossa mente, uma das coisas, né, um dos paradigmas que a gente precisa quebrar é esse também, de quando eu faço um negócio, eu tô ganhando e a outra pessoa tá perdendo. Não. A gente pode fazer um negócio ganha-ganha, em que os dois têm vantagem. Eu fiz uma leitura, talvez eu libere esses vídeos, eu tenho um pouco de vergonha desses vídeos no questão do vídeo em si, não do conteúdo, porque o conteúdo é muito bom, então pode ser que eu libere, que eu assuma essa vergonha pública por conta do conteúdo. Eu li um livro para um grupo fechado, há alguns meses atrás, que é de um livro que chama Negocie como se sua vida dependesse disso. E lá ele traz um pouco desse conceito de ganha-ganha, de que você pode negociar sim e as duas partes saírem ganhando. E então o Stuart Brand, ele acreditava muito nisso, que com as ferramentas certas, qualquer um podia mudar, né? A mudança seria possível. E o Fred Moore, fechando esse trecho aqui do Stuart Brand, a gente vai para a história do Homer Breu, que é a cerveja caseira, que o Fred Moore, ele entendeu isso que o Brand falava, concordava, né, da questão do computador pessoal, mas ele também lá em 1975 não tinha condições ainda de ter o seu próprio computador pessoal.
Então ele fundou um clube dos aficionados pela tecnologia. E para vocês terem uma ideia, quem fazia parte deste clube era ninguém menos do que Steve Jobs, um dos fundadores da Apple. E o Steve Wozniak, né, que fundou a Apple junto com o Steve Jobs, embora o Jobs tenha ficado mais famoso, mas eram dois Steves, né, que fundaram a Apple. E aí eles discutiam, né, sobre essa questão de fazer um computador pessoal, de que trouxesse essas informações, que tivesse acesso a essas coisas para as pessoas. E o próprio autor, né, do livro, Peter Diamandis, ele fala sobre isso, que esses precursores do DIY deu a ele coragem, né, de fazer coisas. Eu vou ler um trechinho que é a fala dele. Portanto, embora transformar as viagens espaciais em um empreendimento de DIY talvez não fosse fácil, as reverberações do WEC me deram exatamente o que deram a tantas outras pessoas, a coragem de tentar. Então ele fala que isso deu para ele essa coragem que a gente fala, nossa, eu posso tentar fazer isso. Aí a gente segue para o próximo trecho, que é o poder dos pequenos grupos. Nesse trecho a gente vai trazer o Burt Rutan. O Burt Rutan, ele construía aviões. E ele, no período dele lá na década de 80, ele construiu nada mais, nada menos do que 45 aviões experimentais. Eu vou ler o trecho aqui que fala das ações dele. Desde 82, ele projetou, construiu e pilotou um número sem precedentes de 45 aviões experimentais, incluindo o Voyager, que fez o primeiro voo ao redor do mundo, sem escalas e sem reabastecer. E o Proteus, que detém o recorde mundial de altitude, distância e carga útil. Ao longo do caminho, Rutan também foi se frustrando cada vez mais com a incapacidade da NASA de realmente poder abrir a fronteira espacial. Então, esses dias, agora além desse trecho, me lembrei de uma frase que eu ouvi esses dias, que com muito, às vezes a gente faz pouco, e com pouco, a gente faz muito. Então, às vezes, a gente acha que tem pouco e não é capaz de fazer muita coisa, mas a gente é capaz sim. Então, você vê, a NASA, ela sempre teve os melhores engenheiros, tinha todo o dinheiro do governo e ela não conseguia avançar os seus projetos. Então, o Rutan, ele se frustrava com isso. E ele mesmo juntou lá uma equipe, que isso é o poder dos pequenos grupos, e superou a NASA. Eu vou ler o trecho que ele conta, né, que traz esse dado. E isso não é apenas um papo furado, narcisista. Não é que ele ficou só falando. Ele foi lá e provou com atitudes. Rutan respaldou suas palavras com ações, derrotando os gigantes em seu próprio jogo. O seu avião espacial tripulado, com o nome inventivo Spaceship One, SS-1, superou o X-15 do governo em todos os quesitos. Em vez de custar bilhões e requerer uma força de trabalho de milhares de pessoas em 2004, o SS-1 alçou o voo com apenas 26 milhões de dólares e uma equipe de 30 engenheiros. Em vez de um único astronauta, o SS-1 ostentava 3 assentos. Então, veja bem, ele não só ficou na falácia, ele não ficou só criticando, ele foi lá e agiu. Então, o DIY é isso, é a ação. E continuando aqui, o movimento dos fazedores. Nesse trecho, nós vamos falar do Chris Anderson. O Chris Anderson, ele, num fim de semana, resolveu construir um robozinho da Lego e um avião de controle remoto com os seus filhos. Algumas horas depois, o robozinho não soltava lasers, então não chamou a atenção dos filhos. O avião tinha espatifado contra uma árvore e ele estava lá recolhendo os destroços. Então eu vou ler o que ele pensou naquele momento. Enquanto Anderson removia os destroços, pôs-se a pensar no que aconteceria se ele usasse o piloto automático da Lego para manobrar o avião. Seus filhos acharam a ideia irada, por umas 4 horas mais ou menos. Mas Anderson ficou com aquilo na cabeça e não sabia nada sobre o assunto. Ele disse: mas descobri que podia comprar um giroscópio da Lego por $20 e transformá-lo num piloto automático que meu filho de 9 anos conseguia programar.
Curioso em saber mais, Anderson criou uma comunidade online sem fins lucrativos chamada DIY Drones. Então, veja, ele uniu as duas coisas que ele foi lá brincar com os filhos dele, que era um robozinho e um avião, e criou o seu próprio drone, que até então era só do governo, dos exércitos, e ele criou essa plataforma aí sem fins lucrativos para juntar mais informações. E os drones, eles têm aí também um potencial, né, tecnológico incrível, porque ele pode, por ele ser um veículo não tripulado, assim como os carros autônomos, ele pode acessar lugares antes inacessíveis e muito melhor do que um carro autônomo, porque ele pode ir pelo ar. Então, por exemplo, se estiver numa área de enchente, ele pode levar alimento ou suprimentos, além de alimento, alguma ferramenta, alguma coisa para essas áreas, né? Mesmo com enchente. Então, é uma perspectiva muito promissora a dos drones. Aí eu vou ler aqui o reforço sobre a mensagem-chave deste livro. É que qualquer um pode enfrentar um grande desafio. Em menos de 5 anos, Chris Anderson, que não conhecia nada sobre aviões teleguiados, revolucionou o campo. Então, você também pode criar uma comunidade e dar uma contribuição. E se software e hardware não forem a sua praia, que tal o wetware? Então, lembra, a gente já falou aí alguns vídeos atrás sobre o hardware e o software, né? O hardware é a parte física, né, dos computadores, e o software é a parte dos programas. E o wetware descreve a integração dos conceitos de construção física, conhecido como sistema nervoso central, e a construção mental, conhecida como mente humana. O ser humano como síntese de software e hardware. Então, o que seria? O hardware humano é o que? É o nosso corpo. E o software humano é o que? É a nossa mente. Então, o wetware vai estudar isso. E eu achei super interessante e, neste momento, acabei de encontrar o meu lugar neste livro. Porque é isso que eu gosto de estudar. As neurociências, o comportamento humano. Como a gente aprende? Como a gente pode, usando as ferramentas certas, como ele diz ali no início do capítulo, melhorar a nossa vida? Como a gente pode pensar de forma mais positiva e agir de forma mais positiva para mudar a nossa realidade? Então, essas são as questões que permeiam a minha mente neste momento. E é isso que me move a ler esse livro para vocês, para ver se vocês também tenham esses questionamentos, também criem esse movimento. E aí, continuando, depois deste momento de empolgação dessa que vos fala, né? Vamos para o DIY da biotecnologia, da biologia genética. E nesse trecho, nosso personagem é o Drill End. Acho que é Drill End. Ele era um biólogo, ele estava frustrado porque na mente dele, assim como os componentes do computador poderiam ser estudados e manipulados em casa, ele acreditava que a biologia também, que a genética também. Então, em 2002, ele foi até o MIT e encontrou algumas pessoas que compartilharam dessa mesma ideia e eles criaram o iGen. O iGen é um concurso internacional que constrói máquinas geneticamente engendradas, ou seja, são vírus, bactérias sintéticos. E isso é voltado para estudantes do ensino médio e da faculdade. Então, ele criou esse concurso. A princípio era só para estudos, para manipulação ali caseira, mas sem grandes ideais. Mas em 2008 ele já começa a tratar de problemas reais. Então vou ler aqui o trecho para vocês. Em 2008, equipes do iGen vinham criando dispositivos genéticos com aplicações no mundo real. Naquele ano, uma equipe da Eslovênia ganhou o primeiro lugar com o Imunobrix, uma vacina contra o Helicobacter pylori. A bactéria é responsável pela maioria das úlceras. Então, a úlcera, né, eu acho que muita gente sabe, né, aquela doença do estômago, são feridas no estômago que quando a gente se alimenta, elas doem. O meu pai sofreu muitos anos com úlcera. Então, é um problema bem comum e eles construíram, né, eles fizeram essa vacina contra essa bactéria.
Em 2010, após o vazamento de petróleo da BP no Golfo do México, uma equipe vitoriosa da Universidade de Tecnologia de Delft criou a Alcanivor, sei lá, gente, a pronúncia, mas eles criaram o que eles descreveram que era um kit de ferramentas para ativar a conversão de hidrocarboneto em ambientes aquosos. Aí você me perguntou, o quê? Falando em linguagem mais simples, um bichinho capaz de consumir os vazamentos de petróleo. Então, olha que incrível, eles construíram um ser vivo sintético, né? Não sei se é uma bactéria ou um vírus, eu não sei, aqui não traz a definição. Mas era sintético, mas que era capaz, por isso que ele fala bichinho, né, também, capaz de comer os vazamentos de óleo. Então, olha quantos paradigmas foram quebrados nesse DIY, né? Primeiro, o Stuart Brand quebra lá os paradigmas das informações, então as informações elas têm que estar acessíveis. O Fred Moore vem trazer essa questão do computador pessoal, que ele vai dar esse acesso, ele vai dar essa ferramenta. O Rutan quebra a barreira das viagens espaciais. O Chris Anderson dos drones, né, dos veículos não tripulados, também manipulados, e tudo isso, e a DIY, né, a biotecnologia, tudo isso nos traz ao empreendedorismo social, que é o fechamento deste capítulo. Aqui a gente entrelaça tudo isso, porque a partir dessas quebras de paradigmas, de entender que a gente pode movimentar e pode melhorar, não só antes problemas e estudos das ciências, que era só do governo, mas também os programas sociais. Então, eu vou ler aqui a definição de empreendedorismo social e dizer para vocês que essa terminologia não é nova. Ela foi cunhada em 1980 por Bill Drayton, né, um investidor. Ele criou essa terminologia de empreendedorismo social na década de 80, e eu confesso para vocês, pode ser, espero que alguém que esteja me ouvindo tenha ouvido falar disso antes, mas eu conheço isso há pouquíssimo tempo, não mais do que 2 anos, e eu acho isso incrível. Então, ele usa o termo empreendedorismo social para descrever indivíduos que combinam os métodos pragmáticos de um empresário voltados para a obtenção de resultados com metas de um reformista social. Então, o empresário, ele vai sim pensar em resultados, em crescimentos e obter lucros, mas ao mesmo tempo ele vai estar fazendo uma reforma social. Eu vou ler aqui um exemplo que ele traz de um site chamado Kiva. O Kiva, lançado em 2005, seu nome é uma palavra Swahili que significa unidade. Lançado em outubro de Estava lendo de novo o mesmo trecho. Esse site permite que empreste dinheiro direto a uma pequena empresa do mundo em desenvolvimento por intermédio do modelo de microfinanças, ponto a ponto, P2P. Não. É outro nome, gente. É peer-to-peer, se eu não me engano. Embora a taxa de juros do Kiva seja nulo, seu índice de reembolso supera 98%, significando que não apenas está mudando vidas, mas como a revista Time observou em 2009, seu dinheiro está mais seguro na mão dos pobres do mundo do que no plano de aposentadoria. Então, olha que informação interessante ele traz aqui, né? Você, uma pessoa comum, né, por meio desse site do Kiva, mas a gente já tem alguns exemplos aqui no Brasil. Se pesquisar, eu acredito que vocês já encontram. Posso emprestar dinheiro para pessoas, microcrédito, por exemplo, a pessoa quer começar a empreender e ela precisa de R$1.000. E eu, Rosângela, tenho R$1.000 para emprestar para ela. Então, eu vou lá, por meio desse site, empresto esses R$1.000, ela começa o pequeno negócio e depois de um tempo ela me devolve, ela me reembolsa esse dinheiro. Então, o que ele fala aqui é que os juros é quase nulo. Mas o que acontece? O meu dinheiro ele não perde valor, por isso que ele está mais seguro na mão dos pobres, porque 98% está garantido que vai voltar, do que nos planos de aposentadoria, que a gente já sabe que não funcionam mais. Eles não conseguem nos dar essa garantia toda.
E na poupança, a gente sabe que quem está deixando dinheiro na poupança, todo ano o dinheiro está perdendo valor. Embora ela tenha lá aqueles juros bem pequenininho, aqueles juros ele perde para a inflação, ele está perdendo nas contas. Se você estudar um pouquinho mais de educação financeira, você vai poder entender sobre isso. E é neste momento que eu vou deixar a minha dica de empreendedorismo social daqui, do Brasil, da Prata da Casa, que é o canal Me Poupe. É um canal de entretenimento financeiro, de educação financeira, que está mudando, sim, paradigmas da área financeira no Brasil. E eu já acompanho há quase 2 anos a Natália Arcuri, que é a fundadora da Me Poupe, né, a criadora deste canal, e que compartilha esse conhecimento todo com a gente. Ele já tem quase 6 milhões de inscritos no canal dela, então ele é o maior canal de finanças do mundo. E tem muita informação lá, já, muita informação, gente. Eu vou deixar aqui só um vídeo, só para vocês conhecerem ela, que é o vídeo que ela fala como ela chegou ao primeiro milhão aos 32 anos. Pode ser que você fale, nossa, mas eu já vi, não gostei. Dê uma segunda chance, faça o Netflix, veja lá as playlists, as informações que são de seu interesse, porque tem uma infinidade de informações. Ela tem uma tendência ao empoderamento feminino? Sim, é a base dela. Então pode ser que você que me acompanhe, que seja homem, não goste da postura dela em alguns momentos, mas é muito válida as informações que ela traz. Então eu vou deixar um exemplo de microcrédito e também de um outro empreendedor social, que é o Rick Chester. Também vai ficar aqui. É um vídeo de 1 minuto, gente. Em 1 minuto ele dá um exemplo muito bacana de microcrédito, que se você prestar atenção, você vai falar, hã? É muito rápido e a lição é para a vida toda. E esse vídeo foi o que possibilitou ele ganhar, um vídeo de 1 minuto, e a partir desse vídeo ele ganhou conhecimento nacional e até mundial, porque ele já foi dar palestra em Harvard. Então eu deixo aqui essas 2 dicas para vocês, de pessoas que acreditaram nelas mesmas, né? Elas foram o seu DIY, né? Elas mesmas fizeram a vida delas, que é a Natália Arcuri e o Rick Chester. Eu tenho certeza que, pelo menos, se você não gostar de um dos 2, que eu gosto muito dos 2, pelo menos um dos 2 você vai gostar. E se não gostar de nenhum dos 2 também, gente, não tem problema. Tem uma infinidade de exemplos de DIY nessa plataforma aqui chamada YouTube. Vocês podem pesquisar e podem ver. Encerro por aqui o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me empolgo um pouco disso porque eu acredito muito nisso, nessa questão de que a gente pode sim fazer muita coisa. Por isso que eu trouxe aqui hoje essas palavras: amor, verdade, poder, porque assim, a gente pode fazer. E qualquer coisa que você faça, faça com amor, faça com verdade. O poder vem como consequência, tá? Beijo!